Tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas. Vamos entrando. Hoje a gente vai falar sobre fluxo. Deixa eu já colocar aqui. Sejam bem-vindas. Estou fixando o tema aqui, tá? Essa terceira aqui, ó. Isso. Tô imprimindo aqui um material que eu quero usar na live de hoje para explicar para vocês sobre emoções, porque entrar no fluxo, na verdade, é conseguir mudar a sua frequência vibracional, a sua frequência energética. E aí quero ter um material aqui na mão para ficar mais fácil de eu exemplificar para vocês. E aí, você tá no fluxo da vida? Que legal, Ju, da Espanha. E de onde vocês são? Contem aqui pra mim. Oi, Fê, Emily. Boa noite, Mari. Ai, Ana, maravilhosa. Gente, tava morrendo de saudade de vocês. Esse final de semana eu fiquei um pouquinho off, porque foi um dia de encontro de um mastermind que eu participo, que é o Mastermind Black do Samuel Pereira. E nossa senhora, como foi gostoso, como é bom estar com pessoas, né, que têm os mesmos propósitos, os mesmos interesses, que estão querendo ir para o mesmo lugar que nós estamos. Algumas conexões, elas são conexões assim que a pessoa chega na sua vida. Na verdade, o que é o Mastermind? Muita gente me perguntou, né? O Mastermind é um grupo de pessoas que já conquistaram um certo resultado, né? Dentro do que aquele grupo espera. No nosso caso, é sobre marketing, é sobre investimentos, é sobre ideias geniais. Então, todo mundo ali, na verdade, o Mastermind é um grupo de pessoas que se ajudam. Então, o mais legal de você fazer parte desses grupos é que, assim, não rola competição, ninguém quer ser melhor que ninguém, todo mundo reconhece o valor da pessoa que tá ali, reconhece o valor, né, do que aquela pessoa já criou no mercado. Então, não tem competição. Todo mundo abre números, ninguém fica pensando, será que eu abro isso? Será que eu falo isso? Será que eu posso confiar? Não rola esse tipo de coisa. Então, é muito bom, porque quando você não está cercada de pessoas que fazem você se preocupar com isso, é porque você sabe que, subir, né, de nível, estou me relacionando, estou me misturando com pessoas que têm agora sim uma frequência parecida com a frequência do que eu quero. E aí tô trazendo isso para que você olhe para sua vida e analise se você está cercada das pessoas que você gostaria. Tá bom, tudo bem. Qualquer coisa tem ela aqui. Tá. Muito obrigada. Por quê? Porque pensa que tudo, absolutamente tudo, agora já entrando aqui no tema, absolutamente tudo que sai de você vai voltar para você. Essa é uma das leis espirituais, né, que não tem como você fugir. Você concordando ou não, você acreditando nisso ou não, você vai ver isso de fato acontecendo na sua vida. E aí, por que eu tô te falando isso? Porque às vezes a gente a gente fica muito, né, preocupado com os nossos resultados, a gente olha para nossa vida e a gente percebe que a gente não tá conseguindo conquistar certas coisas. Eu não sei vocês,
Mas eu sou uma pessoa que quando eu sinto que eu não estou conseguindo avançar para onde eu gostaria de ir, quando eu sinto que eu não estou conseguindo progredir na minha vida, eu sou uma pessoa que eu me incomodo demais com isso. Demais, demais. Eu entro em luta, porque eu tenho um meu perfil, eu não gosto de inércia. Eu gosto de resultados, eu gosto de ver as coisas acontecendo, eu gosto de sentir que eu estou indo sempre pra frente. Por isso que em determinadas situações da minha vida, às vezes eu conto as coisas aqui pra vocês, e muitas vezes vocês falam assim: nossa, Brisa, eu não tenho essa coragem, nossa, Brisa, eu não consigo agir como você agiu, eu não consigo perceber as coisas da forma como você percebeu. E a única diferença entre mim e vocês, entre a Brisa, que quando ela se vê dentro de uma determinada situação e aquilo não tá deixando ela feliz, eu sou uma pessoa que a inércia, ela me incomoda muito mais que a mudança. Muito mais que a mudança. Então, se eu percebo que aquilo que eu quero está na mão de alguém, aí eu fico mais doida ainda. Eu quero pegar logo esse controle de volta pra mim, porque eu quero ver os resultados na minha vida. Você é assim? Como você se enxerga? Sabe? Quando alguém te confronta, quando a vida te confronta, quando alguém te confronta, como é que você lida com isso? O que você faz com isso? Qual é o seu jeito de reagir? Você deixa a outra pessoa ou a situação ter o poder de agir sobre você porque você não confia tanto em você a ponto de se tirar daquela situação ou a ponto de acreditar que você tem as ferramentas que você precisa, ou você paralisa e fica ali vivendo na inércia diante daquela pessoa ou daquela situação. É muito importante que você reflita sobre essa pergunta que eu te fiz, porque na sua vida, se você não estiver o controle dos seus sonhos nas suas mãos, vão chegar muitas pessoas, você vai se deparar com muitas pessoas que talvez tenham interesses diferentes dos interesses que você tenha, e se nesse momento você não confiar suficientemente em você, certamente você vai ficar parada. Entende? Ó, a Anne mandou aqui, eu fico com medo. Então, certamente você vai ficar parada. Você vai ficar com a sua vida parada. E aí, para eu saber se eu estou ou não no fluxo da vida, eu preciso observar a minha frequência. Então, existem algumas frequências, e aqui eu tô falando de frequências energéticas mesmo, que se você não tomar consciência delas, talvez você chegue num buraco tão profundo, você chegue num lugar onde você perdeu tanto a sua resistência física, mental, psicológica, que para você conseguir sair desse lugar que você tá, você vai precisar de uma força absurda para você conseguir se levantar daquilo. Então, a melhor forma de eu conseguir medir isso é eu observando dentro da minha vida e dentro da minha realidade qual é a frequência predominante para mim. Quando eu me percebo, qual é a emoção que eu mais vejo circulando dentro do meu corpo? Você já parou para analisar isso? Eu imprimi aqui, eu trouxe aqui uma escala que chama escala Hertz, tá? Eu pedi pro Marcelo imprimir colorido, mas ele imprimiu preto e branco, mas tá tudo bem, a gente usa assim. E acabando aqui eu mando esse material para vocês. As meninas que estão na imersão, eu mando esse material para vocês na imersão, e você que era do meu grupo do Telegram, da Escola das Onças, eu mando para você lá, para você ter acesso a isso aqui, tá? Ó, a Ellen mandou aqui, eu já tô no buraco. Já entrei no buraco, já tô nesse lugar. Então eu preciso observar quais são as emoções que mais estão presentes no meu dia a dia. Por quê? Porque existe uma escala de frequência que mostra
qual é o nível que essa frequência tem de densidade. Então, quanto mais for uma energia pesada, uma emoção pesada, mais densa você vai se sentir e mais para baixo você vai ficar. Quanto mais leve eu fico, quanto mais em estado de aceitação eu entro, mais eu vou atingindo outras frequências, eu vou ficando mais leve e a partir daí, presta atenção no que eu vou falar para vocês, a partir daí, quando a minha energia sobe, quando eu saio, na verdade, daquelas frequências de densidade mais pesada e eu vou me tornando uma pessoa mais leve, mais coisas vão acontecendo na minha vida com facilidade. Por quê? Porque eu começo a mudar a partir do momento que eu entro nessa frequência, eu começo a mudar todas as minhas experiências, eu começo a mudar as pessoas que eu atraio, eu começo a mudar as situações que eu vivo, a forma como as pessoas me tratam. Então, tudo muda a partir do momento que eu mudo. Então, quais são as piores emoções para você alimentar dentro de você? Quais são os alimentos que você precisa se desfazer deles o mais rápido possível, fazendo uma limpeza em você? Porque você entenda que quando você segura essas coisas dentro de você, você está atrapalhando somente os seus resultados, você não está atrapalhando os resultados de ninguém. Olha que interessante, essa semana eu tenho uma paciente que eu atendo, e qual foi o caso dela? Ela é solteira, tá? Você que tá solteira aí já presta atenção. Ela é solteira. Hoje ela tá, na verdade, ela era solteira, hoje ela está namorando há 7 meses. E o namorado dela tá com a vida toda redondinha, tá com a vida, né? Já mora sozinho, já tem a casa dela, já tem a casinha dele ali. É um cara que quer namorar, desde o começo ela se posicionou muito bem com ele, então ela conseguiu, ele foi mudando todos os comportamentos que incomodavam ela, então ele provou através ali de comportamentos que, pô, ele é um cara legal, que ele é um cara pra ela investir. E aí, como ela funcionava antes desse menino chegar pra ela? Então ela era uma menina, uma mulher solteira há 2 anos. Trabalha pra caramba. A gente vai começar a nossa sessão, ela desligando o computador, ela colocando pause, ela me pedindo 1 minuto. Por quê? Porque ela realmente trabalha pra caramba. Ou seja, já é também uma mulher aí de camada 6. Já se realizou, já tem as coisas dela, já tem um emprego legal. Só que no campo afetivo, a vida dela não andava de jeito nenhum. Então ela chegou pra. Ela, né, tava solteira há 2 anos. E ela falou que ela tava assim, Brisa, eu já tava desiludida, eu já tava desacreditada, eu já não acreditava mais no amor. Eu já tinha chegado num ponto que eu via casal na rua, eu ficava com raiva. Eu via que aquela menina tinha namorado, eu ficava com raiva. E aí, o que aconteceu comigo? Como eu vibrava numa frequência muito baixa, porque ela estava vibrando numa frequência muito baixa, ela falou, eu comecei a atrair somente homem casado e homem comprometido. Parecia que eu tinha uma coisa comigo. Talvez porque, diante daquela frequência que ela tava, ela tinha tanta raiva né, de quem namorava, que o foco dela estava sempre nesses caras. A raiva que ela sentia de ver pessoas namorando era maior do que a vontade dela de namorar. Então, onde o meu foco está, aquilo vai aumentar na minha vida. É assim que funciona. O universo, ele não entende a palavra não. Não adianta você ficar falando que você não quer determinada coisa, que você não quer viver determinada coisa. Você tem que tirar o foco disso e olhar para outra coisa. Então, não é sobre ficar olhando, não é sobre sentir raiva da menina que tá namorando e aí põe o seu foco nela e a energia que sai de você, a força que sai de você está voltada para onde? Para esse foco. O foco é onde eu coloco o meu olhar, eu como observadora do mundo, coloco o meu olhar naquilo ali e aquilo vai ficando mais forte para mim. Quem aqui já ficou grávida sabe do que eu tô falando. Você tá ali
Você tá desconfiando que você tá grávida. Quem aqui é mãe sabe do que eu tô falando. Você tá naquele desespero, naquela angústia, você tá desconfiando que você tá grávida, você ainda não fez o teste porque você tá com medo da resposta. Não, a gente não funciona assim. Às vezes a gente já sabe da coisa, mas a gente não quer ter a resposta real, né? A gente prefere ficar ali se contando histórias. Então você tá ali com medo, tá desconfiando que você tá grávida, tá achando que você tá grávida. O que começa a acontecer com você? Todo mundo na rua tá grávida, todas as matérias que passam na televisão tá grávida, tudo que aparece no explorar do Instagram é falando da famosa que descobriu que tá grávida, a outra que teve neném, acabou de ter neném, não é assim? Por quê? Porque eu estou vivendo esse conflito interno, então quando eu coloco a minha atenção nesse conflito interno, o meu mundo inteiro se torna isso. Por quê? Porque o meu foco está naquilo e tudo que eu foco expande. Então, no caso dela, como ela estava vibrando numa frequência muito baixa e sentindo raiva ali, né, dos homens que tinham namorada, o que vinha para ela? Vinham homens que tinham namorada, vinham homens casados. E aí ela começou a se incomodar com isso, porque isso não era uma coisa que acontecia com ela, foi um momento que ela se viu ali vivendo, ela começou a se incomodar com isso, e ela falou, e aí a minha virada de chave foi quando você contou a sua experiência, falando de mim, quando você contou a sua experiência com o Tinder, porque eu tinha muito preconceito, eu tinha muito bloqueio com isso, eu achava que as pessoas iam me julgar, e eu fui me permitir, eu guardei na minha cabeça aquilo que você tinha falado, de que vai lá pra se divertir, não espera nada de ninguém. E assim eu fiz, e ela é muito engraçado ouvir ela contando essa história, que ela fala, Brisa, eu fui realmente disposta a me divertir. Então eu já não tava nem aí se ia aparecer um cara que ia transar e ia sumir no outro dia, se o cara não queria nada comigo, eu queria conversar, eu queria me divertir. Automaticamente eu fui me preparando, eu fui me trabalhando, fui conhecendo pessoas. No começo vieram alguns caras que eu não curtia, mas a coisa foi desenrolando. Eu fui ficando mais leve, eu fui ficando mais confiante, eu fui conseguindo desenrolar mais, eu fui mostrando quem eu era. E aí, quando a minha frequência mudou, quando eu comecei a ficar mais leve e comecei a confiar em mim, por quê? Porque eu via que as coisas estavam acontecendo, ela falou, todos os caras que eu comecei a atrair eram diferentes, eram legais, até que chegou um ponto que era tanto cara legal pra eu sair, que eu não conseguia escolher com quem eu queria sair. E aí ela falou, e tudo aquilo era uma quebra de padrões, e eu ficava me desafiando cada vez mais, fui ficando cada vez mais confiante e fui me posicionando de uma forma que eles iam começar a fazer movimentos por mim. Por quê? Porque todos eram legais. Alguém aqui já viveu isso? Coloca uma mãozinha aqui, você que já viveu essa fase de assim, começou a atrair só cara legal, mudou a sua frequência e as coisas mudaram pra você também. E aí, ela trabalhava na Zona Sul, olha que interessante. Ela trabalhava na Zona Sul, ali perto do Shopping JK. E ela mora em uma outra região. E de todos esses caras, a maioria era da Zona Sul, lá de perto do trabalho dela. E de todos esses caras, um deles, que era o que morava mais perto da casa dela, foi o que mais começou a fazer movimentos, era o que mais queria ver ela, era o que mais queria encontrar com ela, e ela tava com cabeça de solteira, Brisa, mesmo ele se esforçando, mesmo ele querendo me ver, ela falou, eu não desmarcava com os outros, eu continuava marcando com os outros, eu continuava indo encontrar com os outros, pra eu ir testando, pra eu ir me conhecendo. Quando ela me falou isso, eu falei, mulher, você tem que fazer uma live comigo. Eu nem acredito que fui eu que te ensinei. Ela fala, mas ela conta de um jeito, com uma segurança, um posicionamento.
Pois bem, mesmo ele já fazendo esforços por ela, mesmo ele já mostrando, né, que ele tava investindo mais, ela falou: Bris, eu continuei então com a cabeça de solteira, continuei marcando com os outros caras, continuava saindo, até que chegou um momento que ele foi querendo tanta conexão comigo, a conexão ela foi ficando tão forte, ele foi fazendo tanta questão de mim, que chegou um momento onde eu não conseguia mais marcar com os outros caras, porque praticamente todo dia esse cara começou a querer encontrar com ela. E aí passaram-se os 3 meses, ela já foi se posicionando antes de ele pedir ali namoro. Olha que incrível quando eu falo pra vocês, cuida da sua frequência, saiba o que você quer. Para de ser desesperada, observa os comportamentos do homem sem mostrar que você também está desesperada, porque isso é fluxo. Fluxo é eu saber quem eu sou, certo? O que eu quero, certo? E não aceitar nada que seja diferente ou que seja contrário disso que eu quero. Entrar no fluxo é isso. Sair do fluxo é o quê? É eu saber o que eu quero, saber qual é o desejo ardente que eu tenho de algo, e eu faço escolhas, ou eu me relaciono com pessoas que não têm pra me dar isso que eu tô querendo. Eu saio do fluxo. Que nem a Luciana mandou aqui. Só atrai o perturbado até agora. Tá atraindo talvez perturbado porque tá vibrando numa frequência baixa ainda. Essa pessoa, por exemplo, essa minha paciente, por exemplo, o que acontecia com ela? Quando ela tava naquela 2 anos solteira, já entrando em desespero porque achava que as coisas não iam acontecer pra ela, que as coisas não aconteciam pra ela, certo? Começou a sentir raiva da situação, começou a se sentir não merecedora, começou a se sentir incapaz, começou a se sentir insuficiente. Por quê? Porque se eu olho para pessoas que estão conseguindo aquilo que eu quero e eu não estou conseguindo aquilo, primeiro movimento do ser humano, não é você. Primeiro movimento do ser humano, a gente vai colocar essa culpa na gente, a culpa é minha, o problema está em mim, o defeito está em mim, eu que não sou boa o suficiente, não é isso que a gente faz? Não é isso que a gente faz? Agora pensa, quantas vezes você já colocou a culpa em você de algo que deu errado? Quantas vezes você já pegou a responsabilidade de um começo de relacionamento que não deu certo? Porque talvez você estivesse se relacionando com uma pessoa totalmente com valores opostos aos seus, uma pessoa completamente com objetivos diferentes dos seus, que talvez você se apaixonou por uma pessoa que estava usando você para se salvar, usando você de muleta emocional, ou seja, é óbvio que essa relação não ia para frente. E você por muito tempo acreditou que a culpa estava em você porque você não tinha clareza o suficiente para, né? As suas emoções tomaram a frente, as suas feridas tomaram a frente, então você não tinha clareza para enxergar aquilo. E você também não tinha conhecimento sobre certas coisas. Porque muitas de vocês, eu vou falar pra você, principalmente você que tá solteira, muitas coisas estão dando errado pra você porque você não tem conhecimento suficiente. Eu vou continuar na história dessa menina, você vai ver em que fase ela tá da vida agora, pra você ver que às vezes, não importa o quanto a gente queira alguma coisa, existem algumas travas que vão em determinado momento me atrapalhar, tá? Então, nesse primeiro momento, ela vibrava em frequências mais baixas. Quais são as frequências? Ou melhor, quais são as emoções que têm as frequências mais baixas? Então, a pior emoção que você pode sentir, é a vergonha. Uma pessoa que ela sente vergonha, uma pessoa que tem muito medo de se expor, ela sente vergonha de tudo, ela tem muita tendência a se culpar por tudo.
ela vibra numa frequência muito baixa. Por quê? Porque não tem nada pior do que você sentir vergonha de você mesmo. Entende? Não tem nada pior do que uma pessoa que sente vergonha de si mesma. Então, a vergonha, ela não é uma emoção para você ficar cultivando dentro de você. Você que vibra muito nessa frequência, que se identifica como sendo essa pessoa que acha que a culpa de tudo que acontece é sempre sua, que acha que tudo é você quem faz de errado, você precisa se libertar dessa programação que colocaram em você. Isso foi uma programação implantada em você pelos seus pais, pelo sistema que você estava inserida ali pequenininha, pela escola que você estudou, pelas vivências que você teve. Então isso foi um padrão de comportamento aprendido que tem o poder hoje de destruir a sua vida. Entende? Destruir a sua vida. Por quê? Porque ela muda completamente a forma como você enxerga o mundo, a forma como você se relaciona com as pessoas e a forma como você se relaciona com você. Então essa minha mentorada, que ficou solteira há 2 anos e entrou nessa frequência de sentir raiva de outros casais, de sentir raiva de mulheres que tinham namorado, dentro dela ela não percebia, mas ela estava vibrando nessa frequência da vergonha. Ela provavelmente sentia a vergonha dela enquanto mulher. Ela olhava para a sociedade, então ela via do lado de fora todas as mulheres com uma vida perfeita, ela achava que o problema estava nela. Ela começou a sentir vergonha, e quando eu sinto vergonha, automaticamente eu vou atrair mais disso. Segunda pior emoção para você carregar dentro do seu corpo: culpa. Culpa. Uma pessoa que sente culpa, ela carrega o mundo nas costas dela. Pensa numa pessoa que não pode ter personalidade. Pensa numa pessoa que não pode dar a opinião dela. Ela não consegue falar com segurança. Ela não tem uma verdade. Ou ela até tem uma verdade, mas ela não foi ensinada a falar a verdade dela. Ela não tem coragem de colocar a boca dela no mundo e se expor e falar o que ela pensa e colocar limite nas pessoas. Então uma pessoa que vibra muito nessa frequência da culpa é uma pessoa que ela tá carregando o mundo nas costas dela. Você olha para essa pessoa e você vai ver um cansaço nela. Um cansaço, porque às vezes são pessoas que dependem dela, são pessoas que sugam ela, são pessoas que manipulam ela, são pessoas que querem cada vez mais dela. Já viu gente que você doa e as pessoas nunca estão satisfeitas? Uma pessoa que vibra muito nessa frequência da culpa, ela acaba atraindo muito isso, essas pessoas que vão se aproveitar do jeito dela. Então, e a terceira pior emoção para você sentir, na verdade eu já vou falar as 5, tá? A pior: medo, pesar, que é quando você carrega dor, sofrimento, mágoa. A apatia, que é quando você tá apática, você não acredita mais em nada, você não quer fazer mais nada. Culpa e vergonha. Então, as 5 piores emoções para você sentir, para você vibrar. Percebeu que você tá nessa frequência em qualquer uma dessas 5, vai mudar o seu estado emocional rápido. Vai escutar uma música, vai escutar uma mensagem, vai escutar alguma coisa que eleve a sua frequência. Porque se você não sair desse estado, você vai descendo cada vez mais. E conforme mais você desce, dependendo do buraco que você tá, o que vai acontecer com você? Você vai precisar ter que ter uma força absurda para você levantar. E aí, no caso dela, então o que aconteceu? Mudou a frequência dela. Você vê que ela tava vibrando nessa, né, tava oscilando nisso aqui. Não importa se era mais em uma, mais na culpa, mais na vergonha, mais no medo, mais na apatia, mas ela só ficava vibrando aqui, ó, nessas frequências muito baixas. Então ela foi se trabalhando, foi se expor a situações. Por quê? Porque eu só vou destravar certas crenças que eu tenho
qualquer coisa que tem aí dentro de você, que você acredite que você não pode ter, que você não consegue, que não é pra você, isso é uma crença. Entenda isso, isso é uma crença. Toda vez que você se pegar tendo sentimento de incapacidade, de não merecimento, ou de que você não é merecedora daquilo, fala pra você mesmo, isso é uma crença que eu tenho. Em algum momento isso foi instalado em mim quando eu era criança, pelo meu pai, pela minha mãe, pela escola, pelo meu irmão, pelo meu tio, por alguém instalou isso em mim e eu acreditei. Mas isso não é verdade. E eu vou provar pra mim mesma que isso não é verdade, rompendo isso aqui. Só que você não vai sair por aí fazendo nenhuma loucura, como essa minha mentorada que eu tô contando a história pra vocês, que hoje ela tá namorando, ela não foi fazer nenhuma loucura. Pelo contrário, ela ficou com o controle do que ela queria o tempo inteiro na mão dela. Ela não deixou de agir, ela não ficou parada esperando as coisas acontecerem pra ela. Porém, ela não agiu de forma precipitada, ela não foi se expor para de repente ela viver situações que fossem traumatizar ainda mais ela e deixar ela ainda mais desacreditada. Ela se preparou. Ela foi se preparar. Então, o que ela fez? Ela entrou num aplicativo já com a mentalidade de que ela não podia esperar nada de ninguém ali, que ela tinha que se divertir e que se distrair. Ela estava entrando ali para isso. Quando eu tenho um objetivo claro daquilo que eu quero, fica muito mais fácil de eu me posicionar de acordo. Entende? Então, quando eu sei o que eu quero e eu me posiciono de acordo, eu não preciso agir de forma impulsiva. Eu vou criando pequenos processos para eu ir seguindo e ir chegando mais perto daquilo que eu almejo. Entende? Então, nesse primeiro momento, qual era a crença que ela tinha que destravar? Eu sou capaz de atrair, eu sou capaz de conhecer homens legais. Eu consigo isso. Esse era o primeiro objetivo. Eu sou capaz de conhecer homens legais. Vamos supor que no meio do caminho tivesse chegado um cara que não era tão legal. Tá tudo bem. Tá tudo bem, eu não vou levar isso pro pessoal, não é comigo. Eu continuo sabendo o que eu quero. Eu saio desse cara, agradeço e continuo focada no meu processo. O problema é que hoje, quando vocês se frustram com alguém, vocês levam isso pro pessoal. Falei muito disso na imersão, principalmente você que tá na camada 4. Você vai levar isso pro pessoal e aí você vai desistir. Você vai começar a achar que relacionamento não é pra você. Você vai começar a achar que você tem algum problema. Você não vai querer mais sair. Você vai querer desistir do aplicativo. Você vai desistir da sua vida amorosa. Você vai desistir de viver outras experiências. Você vai desistir de conhecer outros caras. Porque apareceu um cara que não tinha nada a ver com você. Ou um cara perdidão da vida que também não sabe o que ele quer. Infelizmente, esse cara cruzou o seu caminho, talvez até como uma oportunidade que Deus está te dando de fortalecer a sua fé, de fortalecer aquilo que você quer, de fortalecer aquilo que você realmente almeja. E aí você usa isso para te parar, você usa isso para te amedrontar, você usa isso para desistir. Por quê? Porque você vibra nessa frequência da vergonha. Você é tão orgulhosa que a vergonha, o medo de ser exposto ou exposta faz com que você se curve para qualquer pessoa. Qualquer pessoa, às vezes a pessoa não tem nada para te oferecer, a pessoa tá mais cagada que você na vida. Só que você é tão orgulhosa, você é tão frágil emocionalmente, que até essa pessoa que não tem merda nenhuma para oferecer para você, tem um impacto desse na sua vida, porque você leva tudo pro pessoal. Entende? Então, toda pessoa que conseguiu aquele resultado que almejava, você pode ter certeza
que essa pessoa, ela passou por frustrações, ela passou por um processo, coisas deram errado para ela, chegaram pessoas ruins, e infelizmente ela acabou atraindo pessoas que chegaram para testar a fé, para ensinar lições. E isso é maravilhoso, a gente não pode encarar isso como se fosse algo ruim e desistir da vida. Então, apareceu uma pessoa ruim no meu caminho, a pessoa me fez mal, eu vou desistir da minha vida? Pelo contrário. Aí é que eu me armo mais ainda, aí é que eu me fortaleço mais ainda, para que eu consiga entender que, opa, ainda tem esse tipo de gente aí lá fora. Preciso estar cada vez mais blindada, preciso estar cada vez mais protegida. Então, a partir do momento que ela pegou o controle para ela e não teve mais medo do que ela ia encontrar pela frente, mas pelo contrário, ela se preparou para o que ela ia encontrar pela frente, automaticamente as experiências dela mudaram. Por quê? Porque ela mudou. Na verdade, o que mudou dentro dela foi os recursos emocionais que ela passou a ter para não ficar mais tão frágil, para não ser mais tão ingênua ou para não ser mais uma pessoa tão facilmente manipulável e influenciável por pessoas de intenção negativa. Então, essa é a grande sacada. Não é sobre você parar de se relacionar. Não é sobre você colocar uma plaquinha de indisponível no seu pescoço e desistir da sua vida amorosa. É sobre você aumentar os seus recursos para que essas pessoas com intenções às vezes negativas ou ruins não tenham o poder de conseguir atingir você, o seu emocional. Essa pessoa ela não pode ter força para conseguir penetrar você de uma forma que ela te derruba, que ela faz você desistir dos seus sonhos, que ela faz você desistir da sua vida. Então, no caso dela, desde sempre se posicionando sobre o que ela queria, automaticamente a frequência dela mudou. Esses caras de outras camadas começaram a ficar mais interessados por ela, começaram a se aproximar dela. E mesmo quando ela começou a sentir a mudança da atmosfera, a mudança dos caras que estavam chegando, ela não diminuiu os valores dela, ela não se desesperou para ali ela já se obrigar a ter que escolher alguém, porque se eu não escolher alguém logo, não vai aparecer outra pessoa melhor. Essa é a única oportunidade da minha vida. Você é a única oportunidade da vida de alguém. Você é a única oportunidade na vida de alguém. Escreve isso na sua testa. Pega um post-it e cola isso na frente do seu espelho para toda vez que você for para o campo de batalha, você não esquecer que você é o bilhete premiado. Então, quanto mais eu acredito no meu valor, quanto mais eu me posiciono assim no mundo, e quem mede o meu valor? Eu, não é o outro, sou eu. A não ser que você esteja numa camada 4. Aí se você está numa camada 4, isso nem é importante pra você. Você quer mais é que as pessoas gostem mesmo de você. Quanto mais ela acreditava no valor dela, mas esses homens pagavam o preço dela. Aí é uma pessoa que está te contando a mesma coisa que eu já te contei lá atrás. Já falei pra vocês, quando eu conheci o Marcelo, eu estava na fase mais presepeira da minha vida. Pela primeira vez na minha vida, eu tinha me permitido não ser mais uma pessoa tão quadrada, não ser mais uma pessoa tão certinha, porque eu era aquela pessoa que eu tinha tantos julgamentos sobre certas coisas, eu queria tanto ser perfeita, eu queria tanto ser a escolhida, porque eu vinha de um relacionamento onde eu fazia,
E eu não conseguia ver evolução, eu não conseguia crescer dentro daquele relacionamento. Então, as minhas crenças eram todas negativas e limitantes sobre mim. Quando a gente passa muito tempo se relacionando com alguém com valores muito diferentes, não tem como a gente não se contaminar. Não tem como a gente não acreditar que o que aquela pessoa está falando é verdade, uma mentira. Vivo falando aqui pra vocês, uma mentira contada várias e várias e várias vezes, ela se torna uma verdade na sua cabeça. Então, quem era a Brisa? Também era uma menina desacreditada, era uma menina descrente, era uma menina que acreditava que se ela saísse daquele relacionamento de 9 anos que não trazia mais frutos pra mim, não trazia frutos, eu não evoluía, não tinha fluxo naquele relacionamento. Mas eu não acreditava que eu era capaz de sair, porque eu não acreditava que tinha alguém que fosse se interessar por mim. Eu tava com uma autoestima tão baixa, eu tinha perdido tanto a mão dos meus sonhos e do que eu realmente merecia, que de fato eu não acreditava que eu merecia alguém melhor ou que alguém melhor ia se interessar por mim. E é por isso que eu entendo o que vocês passam. Eu entendo como muitas vezes a gente se pega diante de um cenário onde a gente já viveu tanta coisa, onde a gente já passou por tanta coisa difícil que deixou marcas. Existem marcas profundas, todo mundo tem marcas profundas, todo mundo tem cicatrizes profundas, eu também tenho as minhas. E muitas vezes, por conta dessas situações que a gente vive, a gente realmente chega no ponto que a gente fica desacreditada. E eu tava muito assim também. Só que eu decidi fazer diferente, sabe? Eu precisei confiar em mim. E quando eu conheci o Marcelo, eu falo aqui, eu tava numa fase onde eu tava me testando mesmo, sabe? Tudo que eu tinha de limitação, eu tava tirando, porque eu era aquela menina que eu não ficava com ninguém, eu não saía, eu sempre queria causar boa impressão, sabe? Nas pessoas. Nunca em mim, nunca fazer coisas que deixavam a Brisa feliz. Era sempre com medo dos julgamentos, era sempre com medo do que as pessoas iam falar de mim. E aí eu tava no momento que eu tinha decidido que eu também não queria mais ser essa Brisa. Comecei a sair, comecei a curtir gente, comecei a conhecer uns carinhas diferentes. E a mesma coisa, quanto mais segura eu ficava de mim, quanto mais eu me soltava, quanto menos eu me apegava, sabe? Mais as coisas aconteciam. E é inacreditável, porque... E aqui eu não tô falando de você fazer nada de errado, não, tá? Eu tô falando aqui de você ser solteira. Ser solteira é isso, é não ter vínculo com ninguém, é não ter compromisso com ninguém, é não dever nada pra ninguém. Se você é solteira, a mentalidade tem que ser essa, tá? A mentalidade tem que ser essa. Então, eu ficava assim com um monte de gente. Tinha um menino que eu ficava na faculdade, tinha um menino que eu ficava na minha rua, tinha um menino que eu ficava não sei aonde, então eu tava vivendo muito essa fase. E foi muito engraçado que quanto mais leve eu ficava, quanto mais desencanada eu ficava, mas todos esses caras queriam namorar comigo. Todos queriam namorar comigo. Então, ter ouvido ela falar isso, e ela ter contado que se inspirou nos meus movimentos para fazer os movimentos dela, mostra aqui pra gente que isso deixa de ser uma crença e isso já passa a ser um fato. Se você testar isso na sua vida, mas com o foco na sua frequência energética, você provavelmente vai ter resultados também. Por quê? Porque a Brisa fez, deu certo. A fulana fez, deu certo. As meninas do Jornada da Conexão fazem e dá certo. Então, pô, tem alguma coisa aí que realmente, quando eu mudo a minha frequência, as coisas mudam pra mim. E assim foi. Ela mudou a frequência dela. O namorado dela, esse menino, né, que no caso eu tava pagando mais o preço dela, que era o que queria ficar junto, que era o que queria ver com mais frequência, certinho, com 3 meses ele pediu ela em namoro, como eu sempre falo que acontece. É assim que acontece, mas vocês
Só vocês são tipo São Tomé, só acredita vendo. E tá tudo certo você só acreditar se você vir. Tá tudo certo, você não tá errada não. Mas não adianta você ficar querendo ver o resultado de algo que você não aplica desse jeito. Não adianta você estar ouvindo aqui na live, se encher de inspiração agora, ficar feliz agora, ficar conectado agora, e passou meia hora, você não consegue sustentar essa frequência. Aí já vai você mexer em coisa que você não deve, já vai você mandar mensagem para quem você não tem que mandar, já vai você voltar para a mesma tristeza, para a mesma melancolia. Então você tem que se esforçar também para sair dessa frequência. Às vezes a gente tá tão viciado em algo que aquilo já tomou conta da gente e a gente não tá nem percebendo. A vida tá ficando uma merda e a gente não se dá conta, vai vivendo um dia depois do outro e não acorda pra falar, meu Deus, o que tá acontecendo? Entende? Quando vai ver, já entrou num buraco, é o que eu falei, aí é foda, porque é difícil pra você sair. Entende? Então, saindo daqui, continue elevando a sua frequência, continue entrando em um estado vibracional que vai levar você para um outro nível. Primeiro, da forma como eu me sinto. Tudo é dentro de você. Tudo é dentro de você. Então, quanto mais você ficar nessa frequência estável, mais você vai se manter nela e daqui a pouco esse é o seu novo padrão, esse é o seu novo padrão energético. Quem aí quer um novo padrão energético? Põe uma mãozinha, clica aqui no coraçãozinho do transbordo, como diz o Pablo. Clica aqui, você que quer uma nova frequência vibracional. Ó, Samira mandou aqui, já tô no buraco. Então, se você tá no buraco, você tá vibrando nessas frequências aqui. Vergonha, culpa, tá na apatia, tá na inércia, não quer se movimentar, tá com mágoa, tá com dor, tá com ressentimento, tá presa no passado, não consegue perdoar alguém, não consegue perdoar alguma situação. Aí tá esperando a pessoa vir te perdoar, ou te pedir perdão, a pessoa não vai vir, aí você começa a procurar problema em você. Por que essa pessoa não vem nem me pedir desculpa? Olha que loucura que a gente faz com a gente. A gente cria expectativa em cima dessa pessoa, a gente espera algo dessa pessoa. Olha a loucura, loucuras de meu Deus que a gente faz. Olha a loucura que você faz, tá? Você põe uma puta de uma expectativa no outro, espera coisas do outro, deseja coisas do outro. Aí o outro não te dá isso que você quer. Vamos lá, um pedido de desculpa. Aí tá aqui esperando o pedido de desculpa da pessoa. Dependendo da forma que a pessoa te machucou, você já percebe que ela não tem nem nível de consciência para entender que ela magoa as pessoas. Uma pessoa de camada 4, ela é tão presa no umbigo dela, ela é tão presa nela, nas necessidades dela. Pensa uma criança egocêntrica que quer toda a atenção, tudo é pra ela. Uma pessoa de camada 4 é assim. Aí você estava se relacionando com este homem de camada 4, tá? Que só pensa no umbigo dele. Você acha que esse cara ele está preocupado com o que você sente, mulher? Você acha que ele está preocupado com o que você pensa? Não está. E não é por mal, é porque ele não tem essas necessidades. Ele tem um nível de consciência onde na vida dele não tem lugar para mais ninguém a não ser para ele, ou no máximo vai ter lugar desde que você sirva essa pessoa, que você se dobre para ela, que você faça tudo para ela. A partir do momento que você se rebelar e você falar assim, eu não quero, assim é muito pouco para mim, essa pessoa ela vai desconectar de você, entende? Ou talvez ela vai continuar te manipulando, fazendo você se sentir mal,
Pra que você se sentindo mal, porque se você tá lá na camada dela, você vai sentir as mesmas coisas que ela, aí ela vai fazer você se sentir mal e você vai começar a querer agradar ela pra ela ficar feliz, pra você se sentir bem. Olha a loucura, entendeu o looping que eu fiz? Então ela te faz mal, certo? Ela te faz mal, ela não enxerga que ela te faz mal, ela te faz mal. Aí você fica mal por ela estar falando, você fica mal por ela te fazer mal. Aí você vai pedir alguma coisa pra ela, você vai criar expectativa, ela não tem pra te dar aquilo que você quer. Aliás, ela não tá muitas vezes nem aí pro que você quer. Aí você fica nesse ciclo onde você quer agradar ela pra ela agradar você e na verdade você só tá ali se curvando, vivendo presa num looping, numa prisão emocional que não agrega valor nenhum pra você. Não agrega valor nenhum pra você. Aí você vai criar expectativa, presta atenção, você vai criar expectativa nela. Ela não vai dar o que você quer porque ela não tem, ou porque ela não enxerga a sua necessidade, ou porque ela não se preocupa com nada que não seja ela mesma. Aí você vai começar a se sentir culpada porque é que essa pessoa nem atrás de você veio. Aí você cria um outro problema. Não é assim? A gente fica esperando, fica pedindo que a pessoa peça desculpa, ou pedindo que a pessoa, esperando que a pessoa reconheça que ela errou, e não vai. Não vai. Eu tenho que sair. Eu tenho que perceber, opa, eu tô muito nessa frequência aqui. Eu tô muito na dor, eu tô muito na mágoa, eu preciso limpar isso aqui. Senão eu fico nesse looping mesmo, tá? E aí, quando ele, voltando agora pra ela, quando ele começou a dar sinais de que ele queria namorar com ela, olha o que ela fez. Essa mulher, ela merece palmas. Palmas, ela merece uma live. Tenha certeza que qualquer dia ela vai estar aqui contando isso pra vocês. Quando ela viu que os dois estavam prestes a namorar, ela já começou a se posicionar. Mas eu não vou namorar com um cara que faz isso, eu não vou namorar com um cara que segue esse monte de mulher, eu não vou namorar com esse cara que tem ex-namorada, eu não vou namorar. E tudo que ela se posicionava, ele mudava, ele melhorava. Oh, meu Deus, Brisa, não se fazem homens como esses, se fazem sim. Mas não se fazem mais mulheres como ela. Que desde o começo já se posiciona, que desde o começo já mostra o que quer, como quer, do jeito que quer, o que aceita, o que não aceita, e se ele não quiser pagar o preço, pra que você vai ficar insistindo? Vamos lá, você falou pra uma pessoa, ó, o cara tá pra te pedir em namoro, certo? O cara tá pra te pedir em namoro. Aí você tá vendo que ele segue um monte de mulher. Aí você se posiciona e fala assim pra ele: eu não vou namorar com um cara que segue esse monte de mulher. Eu não vou namorar com um cara que tem essa necessidade de ter tanta mulher na rede social. E esse cara fala pra você assim: ah, eu não vou parar com isso, eu não vou excluir ninguém. Esse cara, ele já tá te mostrando que entre namorar com você e passar segurança pra você, ele prefere manter aquela vida ali. Inconscientemente, esse cara já está mostrando pra você que ele não está com os dois pés no relacionamento. Por quê? Porque quando ele não se apropria 100% do relacionamento a ponto de falar, eu abro mão de qualquer coisa pra gente ficar juntos, inconscientemente o que ele está te mostrando é: eu não vou abrir mão disso aqui porque eu preciso disso aqui, porque eu não confio tanto no meu posicionamento, eu não confio tanto que eu quero isso aqui, e se nada der certo com você, eu tenho essas outras aqui pra eu encostar. É isso que esse cara está te mostrando. Aí, pra que você vai continuar com esse cara que já te mostrou que ele nem abriu 100% mão da vida que ele tinha solteiro?
Então ela ali, ela estava com um posicionamento tão forte que não era sobre ela precisar se adequar. Já que é pra eu namorar, já que eu tô saindo com tanto cara legal, já que eu tô conhecendo tanto cara legal e ele está sendo o cara que está chegando mais perto de um namoro, eu quero ter certeza que eu não escolhi o cara errado. Então eu vou me posicionar ainda mais para eu ver o quanto ele está disposto, o quanto ele realmente está comprometido, o quanto ele realmente está com cabeça de quem quer entrar em um relacionamento e todas as coisas, todos os testes que ela fez, ele passou. Sem questionar, sem tumultuar, sem brigar, sem fazer caso, tudo. Pois bem, foi pedido em namoro, tudo fluindo, como eu falei, o cara de camada C, já mora sozinho, já tem a casa dela, já tem a casa dele. No dia dos namorados agora, eles foram jantar e ela preparou uma surpresa para ele de dia dos namorados. E ela tava contando que ela pegou um quarto e como era dia dos namorados, tinham alguns quartos de núpcias para noivos. E ela falou, Brisa, mudava pouquinho, mudava R$100 de um pro outro. E eu fui, aquele era um pouquinho melhor, eu fui investir nele. Quando eles chegaram lá, o quarto era um quarto então de noivos e ele já pegou o gancho e já começou a falar com ela sobre casamento. Então, a gente já tá junto há 6 meses, eu falo pra vocês. Cara, você passou dos 30 anos, você não tem mais esse sonho de princesa. Você não tem mais esse sonho de casar. Você já quebrou suas expectativas. Hoje eu tenho 11 anos com o Marcelo e a razão pela qual eu escolhi casar agora nunca foi pelos motivos de antes. Eu nunca tive vontade de casar, porque eu não via o valor daquilo. Eu não acreditava que eu precisava de um papel ou de uma festa para solidificar a minha relação. E hoje, 11 anos depois, eu entendi o que é o casamento. Sabe? Por que é que a gente casa? Tanto é que eu tô preparando uma festa de casamento onde eu tô muito mais preocupada com os casais que eu quero que estejam lá naquele dia. Com as mulheres que eu quero que estejam lá naquele dia. Porque eu estou muito mais preocupada com a mensagem que eu tenho para entregar. Entende? E aí, ele começou a falar de casamento e depois desse dia ele começou a falar muito sobre casamento. E aí, chegou num ponto que a gente cai, né, nas situações onde a gente não consegue enxergar sobre o fluxo da vida. E agora, com 6 meses, ela começou a sabotar a relação. Começou a sabotar a relação com ele. Brisa, de que forma que ela sabota a relação com ele? Começa com desconfiança, começa com insegurança, coisa que não tem motivo, não tem razão. Ele está há praticamente 7 meses mostrando para ela todos os dias, de todas as formas, que ele é confiável, que ele não é um menino, que ele sabe o que ele quer, que ele está pronto, E aí, quando a gente começa a analisar a vida dela, vai olhar para a vida dela, da onde vem a insegurança de não ir morar junto, de não casar agora? Da mãe. Hoje, por isso que eu falo, às vezes vocês estão vivendo situações que a trava está na cara, mas você não consegue enxergar porque são coisas subconscientes ou inconscientes, são padrões que eu não vejo. São padrões que eu não enxergo, são amarrações, são emaranhados que eu já tô
tão emaranhada ali, naquela família, naquela dinâmica que eu não vejo o problema. A mãe dela perdeu o pai, o pai dela faleceu quando ela era criança, então a mãe não quis casar de novo por uma escolha da própria mãe. A mãe falou: é uma escolha minha, não quero casar de novo, não quero arrumar outra pessoa. Então ela viu a mãe solteira, a vida inteira solteira. O irmão também viu a mãe a vida inteira solteira. Quem foi que começou a ter necessidade de cuidar e de proteger essa mãe na falta desse pai? E dessa mãe que, como não casou de novo, não teve oportunidade de viver outros relacionamentos? Ela e o irmão. Ela e o irmão estavam ali ocupando a posição de marido, ou seja, de marido da mãe. Ela ia, se ela não estivesse participando de uma mentoria, se ela não tivesse tido a oportunidade de ter acesso a essas informações que ela sozinha não conseguiu observar, ela tinha conseguido mudar essa realidade? Não. Provavelmente ela ia começar a sabotar este relacionamento com um homem incrível, que foi o que eu falei pra ela. Falei: você se posicionou, você conseguiu exatamente o que você queria. Você tá numa estação onde a vida tá te convidando para ir para um outro ciclo, para um outro nível. E você tá parada na estação e o trem chegou. Dentro desse trem tem um cara perfeito. Tem um cara que, se você soltar ele, a primeira mulher que tiver um pingo de visão de futuro, ela gruda nesse cara e ela desenrola o campo afetivo dela inteira. Ela casa em 6 meses, ela casa em 1 ano. Agora a escolha é sua. Você e o seu irmão já sacrificaram a vida afetiva de vocês até aqui, porque é assim: se eu não vi a minha mãe sendo feliz, se isso não foi programado dentro da minha realidade como sendo algo importante, se você não tem se você, dependendo do que você viveu na infância, que não, ela não viu a mãe se realizando, ela não cresceu numa casa onde tinha marido e mulher, isso não é importante para ela. Automaticamente é uma mulher que vai valorizar muito mais o desenvolvimento em outros campos da vida. Presta atenção no que eu tô falando para vocês aqui. Você vai automaticamente querer se desenvolver em outros campos da sua vida. Então você vai trabalhar muito, você vai estudar muito, você vai ganhar dinheiro, você vai ter as suas coisas, mas o campo afetivo é travado, o campo afetivo não vai. Aí você não entende por que não vai. E não é que não vai porque tem um problema, não vai porque existe um emaranhamento energético inconsciente, ou seja, você acha que você tem acesso, mas você não está tendo acesso, porque são impulsos emocionais, certo? Emocionais, que toda vez que, mesmo que seja por um milésimo de segundo, você pensar em ser mais feliz que a sua mãe, você vai cair aqui nas piores emoções que você vai sentir. Então, quando ela pensa: nossa, mas se eu for embora, se eu casar com ele, se eu aceitar o pedido de casamento dele, como a minha mãe vai ficar? A minha mãe vai ficar triste, a minha mãe vai ficar sozinha, quem vai cuidar da minha mãe? A minha mãe vai ficar com raiva de mim, a minha mãe vai sofrer. Dependendo do emaranhamento que você tem, é capaz que você pense que a sua mãe vai morrer. E aí você vai sentir culpa, você vai sentir vergonha, você vai sentir tristeza e você vai ficar vibrando alto, ficar vibrando numa frequência baixa, sabotando cada vez mais o seu relacionamento, ou seja, procurando motivos para não continuar no seu relacionamento até ele acabar. Aí você acha que resolveu um problema
terminou com esse, mas vai querer conhecer outro, porque esse desejo ardente de ter um parceiro vai continuar dentro de você. Vai vir outro, você também não vai conseguir ficar com esse, por quê? Porque você não está disposta a se desvincular da sua mãe, você não está disposta a fechar esse ciclo que ficou aberto na sua vida. E a pergunta que eu fiz para ela foi: hoje você e o seu irmão estão os dois aí, os dois em nome do amor, em nome do amor a essa mãe, porque isso a gente faz por amor, tá? A gente faz isso por amor. Então, você e seu irmão, ambos se sacrificaram até aqui em nome da mãe de vocês. Os dois deixaram de dar importância para a vida afetiva, tanto é que estão os dois dentro de casa, tendo os dois condições de sair, estão os dois dentro de casa. E aí eu perguntei para ela: e se seu irmão sair primeiro? Você tem coragem de sair depois? Aí foi quando caiu a ficha dela. Aí, neste momento, caiu a ficha dela de qual é o trem. Ó, você que escolheu aqui fluxo, qual é o trem que parou agora na sua vida? Qual é a estação que você está? Qual é o trem que parou na sua vida? E se não é você que está deixando de entrar nele porque você tem alguma crença, alguma limitação e existe alguma coisa em você que não está permitindo com que você vibre em frequências mais leves, que você amadureça para o seu verdadeiro propósito, para aquilo que você quer fazer na sua vida, e está travando o seu movimento. E aí é importante você acordar, porque daqui a pouco esse trem vai embora e ele vai parar na vida de outra pessoa que não vai deixar esse trem passar. Aí você vai ficar se culpando, aí você vai ficar triste, aí você vai ficar com mágoa, aí você vai se chicotear, aí você vai cair de novo no buraco do não merecimento, aí você vai falar que nada dá certo pra você, aí você vai falar que a vida dá certo pra todo mundo menos pra você, mas é você quem tá deixando as oportunidades passar porque você não se desenvolve. Entende? Você não se destrava, você não enfrenta os obstáculos, você não faz o que precisa ser feito, não enfrenta logo isso que te aprisiona, isso que te dá medo. Se posiciona, saiba o que você quer, vai lá, faz isso, paga o preço, se der certo, deu. Se não certo, eu fiz minha parte. Eu tô em evolução, eu tô em movimento, eu tô em mudança. Não é sobre cair, é sobre levantar, não é sobre ter certeza de tudo, é sobre controlar aquilo que depende de você, não é sobre querer caber no mundo de qualquer pessoa, é saber quais são os seus valores e aquilo que você não negocia para que você possa escolher de forma assertiva. É sobre isso. É sobre você se desenvolver, é sobre você crescer, é sobre você não desistir. Entende? É tudo sobre você. Então analisa hoje a estação, o trem chegou na minha vida. Eu não estou entrando nesse trem para eu ir para minha nova estação. Por quê? O que me prende? O que me tira desse fluxo? Vou deixar essa live salva. Coloca aqui nos comentários para mim o que está te atrapalhando de entrar no fluxo. O que é que está atrapalhando você de entrar no fluxo? Tá? Quero ver seu comentário, vou responder o maior número de comentários que eu conseguir. Quero ajudar você, te dando nem que for uma chavinha. Comenta aqui. Espero que essa live tenha te ajudado para que você entenda que tudo, assim que eu mudo a minha frequência, o meu nível de consciência, tudo que eu quero chega. Tudo que eu quero chega para mim. Seu trabalho é sair por aí procurando, forçando situações? Não, seu trabalho é estar bem posicionada. Combinado? Bora pro nosso momento do print, que hoje vai ter hashtag. Gostou? Te ajudou a live de hoje? Muitas chavinhas viradas para você? Cara, isso aqui é conteúdo de ouro.
De ouro, de ouro. Quando você entender isso aqui, eu vou mandar lá pra vocês no grupo a escala para vocês verem as cores, todas as emoções. E aí comenta lá no grupo também qual é a frequência que você mais se encontra e para qual frequência você queria ir. Tá bom? Bora pro nosso momento do print? Foi? Ó, outra coisa, vocês viram que eu tô colocando conteúdo para vocês no Spotify, vocês pediram, eu estou colocando. Vou liberar uma vez na semana, tá? Sempre um conteúdo novinho para vocês lá. E as lives que estão saindo daqui estão saindo estão indo pro YouTube. A gente está terminando de fazer toda a reestruturação aqui da empresa. E provavelmente essa semana eu vou fazer um cronograma para vocês entenderem a nossa rotina, como vai ser a nossa rotina de postagens, de stories, de caixinhas, de live e de tudo aqui do Instagram. Tá bom? Um beijo, amo vocês. O que foi? Tá online. Tô dando tchau. Não tá aparecendo, pessoal. Semana que vem a gente fala sobre posicionamento, Samira. Agora foca na frequência. Se você tiver numa frequência muito baixa, você não tem nem autoconfiança para se posicionar. Você não vai se posicionar, você vai só se expor. Tá? Ó, hashtag de hoje. Você vai colocar embaixo. Você quer entrar no fluxo? Você quer mesmo entrar no fluxo? Então começa materializando esse desejo ardente e deixa aqui nos comentários a enquete eu no fluxo, tá bom? Beijo, amo vocês, obrigada por tudo. Até semana que vem no nosso encontro ao vivo e até amanhã, que amanhã eu volto com tudo nas minhas postagens. Beijo, gente!